Olá, muito boa tarde para você que está em casa acompanhando a programação da TV Band Amazonas. Faltam 5 meses para as eleições deste ano. Os pré-candidatos ainda não foram definidos, mas os partidos políticos já se articulam. Neste período, 2 decisões muito importantes são tomadas. Primeiro é a escolha do prefeito de Manaus e de todos os municípios do estado do Amazonas e depois dos vereadores que vão nos representar na Câmara Municipal. Por isso, uma dúvida muito pertinente vem neste período de encontro às nossas relações e também aos nossos preceitos. O que é que pode e o que é que não pode ser feito neste período que antecede as eleições? Este é o tema central do Band Cidade Entrevista de hoje, onde eu converso com um membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, doutor Vitor André Liuzzi, está aqui no nosso estúdio. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Band Cidade Entrevista. Boa tarde, Rômulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando a Justiça Eleitoral e prestar os esclarecimentos necessários. Quando se fala de eleição, principalmente esse período pré-eleitoral, tem como fazer uma lista do que pode e do que não pode ser feito? Bom, primeiro nós temos que aguardar as convenções, aguardar os pedidos de registro de candidatura, definido o quadro, ou seja, quem teve a sua candidatura deferida, o seu registro deferido, aí sim nós teremos liberado a propaganda eleitoral a partir do dia 6 de julho, ok? Até lá, qualquer propaganda que exalte as qualidades pessoais de qualquer pré-candidato é caracterizada como propaganda antecipada. E no momento está proibida. Qualquer propaganda que haja pedido expresso de voto, explícito de voto, exalte as qualidades do candidato antes da liberação do calendário eleitoral, que é 6 de julho, está proibida. Como é que a gente caracteriza, doutor? Eu sei que acontece que vocês têm a corte que tomam as decisões principais nesse período eleitoral, mas como é que vocês caracterizam para poder pontuar o que é que pode ser considerado crime eleitoral, por exemplo, ou propaganda antecipada? Bom, crime eleitoral é o que está previsto no Código Eleitoral como crime. Aí é fato típico que está previsto como crime. Ou seja, vocês vão lá no Código e aquilo que a lei diz. Está previsto como crime, isso aí não há dificuldade. Propaganda antecipada, ela exige uma lógica, um raciocínio. Qual o raciocínio? Eu só sei que a propaganda foi realizada extemporaneamente antes da época, após as convenções e o registro de candidatura. Por quê? Se alguém fez determinada propaganda e não se lança candidato, aquela propaganda não foi antecipada, por quê? Ele nem candidato é. Então, eu não posso caracterizar como propaganda antecipada. É um trabalho minucioso. É um trabalho minucioso, é um trabalho intelectual que você tem que realizar, entendeu? Em cima de cada caso concreto. A gente sabe que tem aquelas infrações cometidas pelo cidadão, como, por exemplo, um furto. A pessoa pode recorrer para tentar provar que ele não cometeu determinado crime. E um candidato, se ele é apontado pelo Tribunal Regional Eleitoral como um candidato que fez uma campanha eleitoral antecipada, de que forma ele pode recorrer ou não pode? Não, isso é constitucional. Todo cidadão tem acesso ao Poder Judiciário, isso é o princípio constitucional. Entendeu? É o princípio da jurisdição. Todo cidadão tem acesso ao Poder Judiciário, independentemente de classe, cor, raça, religião, entendeu? Isso aí é um princípio constitucional que está acima de qualquer partido político, ideologia e etc. Entendeu? Todos podem recorrer, independente de ser candidato ou não. Ok, doutor. Agora, quinta-feira, vocês tiveram uma reunião sobre segurança das eleições deste ano. O que é que foi debatido? Bom, ontem nós tivemos uma reunião com todos os órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Federal, Exército, a Polícia Civil, representantes da Secretaria de Segurança, onde, nesse primeiro contato, já traçamos o planejamento, o início do planejamento para a segurança do pleito de outubro. Foi uma reunião muito prolífica, muito proveitosa e necessária, porque nós temos que ter um trabalho conjunto entre os órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, para que
com esse conjunto de esforços, não é isso? Nós possamos fechar um planejamento perfeito e possamos ter eleições tranquilas em 2012 agora, em outubro. O que seria esse projeto, esse plano perfeito, doutor? Aqui para a nossa região, que a gente sabe que ela é bem diferente das demais. Exatamente. Nossa região tem umas peculiaridades próprias, né, que você falar em eleições no interior do estado de São Paulo, por exemplo, você tem acesso a todos os municípios por estrada, quer dizer, imagine um tumulto numa cidade do interior de São Paulo. Em 2 horas você tem lá 30 minutos você tem um pelotão do Exército todo, lá uma companhia do Exército. Tem todo um comboio para prestar assistência. Aqui no nosso estado, você sabe que o Amazonas tem dimensões gigantescas, né? Às vezes... É um continente, como se fala. São dimensões continentais, né? Você tem... Imagine no dia de hoje, você imaginar que você pode demorar até 10 dias de barco, 2 semanas de barco para chegar numa localidade. Onde você, saindo de Manaus, você chega na China em 24 horas, você, às vezes, demora 10 dias para chegar de barco dentro do nosso estado, do próprio estado. Então, nós temos algumas particularidades. De qualquer maneira, o que importa é o seguinte: a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal e, principalmente, o Exército já se comprometeram com essa missão e não vão medir esforços, entendeu, para ajudar o Justiça Eleitoral a desempenhar realmente seu papel, que é garantir o voto do cidadão e garantir o Estado de Direito e o Estado democrático, que é basilar da nossa sociedade, né? Doutor, eu lembro que em 2010, nas eleições presidenciáveis, entrevistei aqui no Banho de Cidade o doutor Paulo Feitosa, que fazia parte da comissão eleitoral. Naquela época ele me disse que uma grande dificuldade no interior do Estado são os crimes que acontecem com mais frequência, já que se há uma liberdade maior e, de alguma forma, fica menos protegido do que a capital. O interior ficaria menos protegido do que a capital. Como fazer, então, já que a gente tem a questão da logística, que a gente tem municípios como Barcelos, como Boca do Acre, que são muito distantes, para poder atender da mesma forma a capital e o interior do Estado? Existe uma outra situação muito peculiar do nosso estado. Nem sempre o município mais distante é o que tem o acesso mais difícil. Às vezes nós temos aqui municípios mais próximos da capital, mas eu só tenho acesso de barco. Outros mais distantes, você tem acesso de avião, você tem acesso através do avião, né, aéreo. Então, eu tenho como colocar uma tropa, às vezes, de uma forma mais fácil em Boca do Acre, do que aqui, por exemplo, em São Sebastião do Atumã. Exemplo. Entendeu? Onde eu só tenho acesso através de barco. Você está me entendendo? Então, a questão da distância não é o caso. Mas o que importa é o seguinte: nós temos um compromisso da Polícia Militar de reforçar o policiamento em todos os municípios do estado do Amazonas, em todos eles. Hoje nós temos já 29 pedidos de Força Federal que vão ser analisados e provavelmente esses pedidos vão chegar a 45. O que significa isso? 29 juízes titulares de zonas eleitorais do interior já pediram Força Federal, o Exército, para garantir a seriedade, a normalidade das eleições em suas comarcas e suas zonas. Esses pedidos, lógico, vão ser analisados ainda pela Corte, né? Vão ser analisados pela Corte Eleitoral. A Corte Eleitoral hoje composta por 7 membros. O desembargador Pascarelli é o presidente, mas nós temos mais 6 membros além dele, então 7 membros. Então, esses pedidos vão ser analisados pela Corte em conjunto. Após a análise, nós vamos ou não enviar esses pedidos para o TSE, que é quem dá a última palavra no que concerne ao envio de tropa federal. Mas a ministra Carmen Lúcia tem se mostrado muito sensível à nossa realidade. Ela sabe que a nossa realidade é diferenciada. Ela sabe que o Amazonas, entendeu, sofre de dificuldades que ela não encontra em outros estados. Então, ela tem se mostrado muito sensível aos nossos pleitos. E, doutor, justamente sobre a ministra Carmen Lúcia, a gente vai dar uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando que ela vai estar
aqui no Amazonas justamente para falar sobre isso, sobre ano eleitoral. Até mais.